Ok, irmãos. Quando nós tratamos lá na igreja sobre discipulado, nós não entendemos que discipulado é catecumenato. Catecumenato é aquela preparação que a gente tem para o batismo ou para a profissão de fé. São os essenciais da fé que são ensinados para uma pessoa nova convertida, para ela saber se a fé que ela tem é igual à fé bíblica. É aquele aprimoramento inicial a fim da pessoa se tornar membro. Nós entendemos lá na Igreja Presbiteriana das Graças que para a pessoa ser batizada, o que é requerido dela é apenas um entendimento essencial. Se ela entender que é salva por Cristo Jesus e que é só Jesus que salva, ela crê na Trindade, ela crê na inerrância, suficiência e inspiração das Escrituras, se ela está disposta a fazer parte do corpo de Cristo, entendendo que a igreja é o corpo de Cristo, se submetendo à liderança, à autoridade que Deus colocar naquela igreja, se ela vai se comprometer com os dízimos e as ofertas, conforme o padrão das Escrituras. Esse essencial vale para qualquer cristão em qualquer igreja. A pessoa disse, olha, eu creio assim, então ela pode ser batizada. Lá a gente tem um livrinho, nós mesmos ajeitamos lá um livrinho de 14 lições, que são essas lições, o catecumenato. E nós temos de uma forma muito multiplicada isso, porque pela graça de Deus tem havido muita gente buscando a igreja, querendo a igreja, e os crentes da igreja estão levando muitos que eles estão ensinando a Bíblia e as pessoas estão começando a querer vir. Então as pessoas estão chegando e os crentes da igreja é quem estão fazendo o catecumenato. Para você ter ideia, na última reunião do conselho nós recebemos 61 novos membros. Durante o ano passado nós recebemos 222 novos membros. No ano anterior, 2020, nós recebemos 140, 150 novos membros. Ou seja, Deus tem dado um crescimento exponencial à igreja. Nos últimos 5 meses, mais ou menos, nós tivemos uma média de 600 visitas à igreja. E então nós mobilizamos a igreja de uma forma mais aberta, no sentido de que aqueles que são crentes e já passaram pela formação espiritual do discipulado, que é um período de 3 anos, se durante o período de 3 anos, compreendendo a Bíblia como um todo, epistemologicamente, a pessoa se mostrou serva, humilde e comprometida, nós pegamos esse crente e perguntamos para ele, você aceita que discipular pessoas ou fazer o catecumenato com pessoas? Então nós temos lá um grupo de mais ou menos umas 120 pessoas que servem como catecúmenos. Então eu queria fazer essa distinção logo de cara, para a gente não ter uma linguagem aqui equivocada. Lá na Igreja das Graças, quando falamos de discipulado, nós estamos falando de formação espiritual, não é catecumenato. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim? Eu acho que a linguagem aqui na igreja, na quarta igreja, discipulado, é o catecumenato, é isso? Me ajuda aí, presbíteros, é isso? É? Aqui o discipulado é catecumenato, é isso, né? Que eu vi até o pastor Wallace saindo com o pessoal no discipulado, mas é para o batismo, né? Então, está preparando o pessoal para o batismo, aí tudo bem. Em muitas igrejas chamam o discipulado chamam catecumenato de discipulado. Tudo bem. Então eu vou tirar o nome aqui durante essa conversa que a gente vai ter. Eu vou tirar o nome discipulado para não confundir a mente de vocês. Nós vamos falar sobre formação espiritual. Tá bom? Lá na Igreja das Graças, qualquer crente pode participar do curso de formação espiritual. O curso de formação espiritual, ele demora 3 anos. E a pessoa que vai fazer o curso, ela precisa se comprometer em 5 áreas. Ela se compromete com Deus. Não é com a igreja e não é com a pessoa que vai ensinar. Quais são as áreas de compromisso que a pessoa assume? Primeira área, leitura da Bíblia.
A pessoa que quer crescer espiritualmente precisa se comprometer a ler a Bíblia todo dia. Primeiro compromisso, se alguém quer fazer parte de uma formação espiritual, eu vou ler a Bíblia todo dia. Segundo compromisso, orar todo dia. Nunca a pessoa vai crescer espiritualmente enquanto não orar todo dia. Terceiro compromisso, servir em algum ministério da igreja. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa servir. Não é liderar, é servir. Servir a algum ministério da igreja. Quarto compromisso, a pessoa precisa estar no domingo na igreja. Pelo menos um culto por domingo a pessoa tem que estar na igreja. A pessoa que vive faltando igreja não tem compromisso com Deus. Quinto compromisso, a pessoa precisa estar no encontro semanal que temos do curso de formação espiritual. 5 compromissos que a pessoa assume com Deus. Quando eu explico isso na classe, eu digo assim: eu posso estar dando aula hoje, amanhã pode ser outra pessoa que esteja dando aula aqui. Eu não tenho obrigação nenhuma de cobrar de você. Se você faltar, eu vou entender que não é o seu momento de fazer o curso. Não vou lhe julgar. Se você perdeu o interesse, eu também não vou lhe julgar. Se você não estiver lendo a Bíblia, eu não vou saber. Se você não estiver orando, eu também não vou saber. Porque o compromisso não é comigo. E nem é com a igreja. É um compromisso pessoal. Com Deus. Eu quero crescer, Deus. Eu quero amadurecer a minha fé. Então eu preciso ler a Bíblia todo dia. Orar todo dia. Crente que não serve na igreja é vaidoso. Pode ser que a pessoa esteja doente, impedida por alguma questão física, tudo bem. Mas a pessoa que pode e não serve, não, é porque na igreja é muito difícil, é porque tem fulano, tem cicrano, ou então porque a liderança é assim, assado, é vaidade que lhe impede de servir. E é por isso que é tão importante servir, porque o serviço na igreja é o que quebra a nossa vaidade. Vai ter um irmãozinho lá que é aquele osso duro de roer, e você vai ter que suportar. Vai ter um irmãozinho lá que vai fofocar de você, e você vai ter que se humilhar. Amém, irmão? Então, quer crescer espiritualmente? É como se você estivesse fazendo um curso de medicina, tá? Você está fazendo um curso de medicina, você abre o Atlas, você vai para o laboratório, pega lá as peças com formol, você vê as coisas, você lê, você estuda pra caramba. Mas se você não pôr a mão no ofício, se você não for para o hospital, se você não começar a atender as pessoas, você nunca vai ser médico. Você pode ser um pesquisador, mas um médico não. Da mesma forma, o cristão quer amadurecer espiritualmente, não adianta você só conhecer teologia. Não adianta você só ser bom em dogmática ou teologia sistemática. Isso não torna você maduro. Eu conheço doutores em Bíblia, em teologia, que são extremamente vaidosos e não tem igreja que suporte esse povo. Quando eles vão para uma igreja para ser pastor, logo a igreja se esvazia. Teve um caso clássico lá em Recife de um doutor, o cara era doutor em hebraico, uma sumidade intelectual. Ele pastoreou 2 igrejas, a primeira fechou, literalmente fechou, e a segunda expulsou ele. Pediu para ele sair porque ia fechar as portas. Para mim, essa pessoa não amadureceu espiritualmente. Se ela é crente, ela é mestre no saber,
mas não tem humildade no coração, não tem maturidade espiritual. Então, os compromissos, 5 compromissos, quais são? Ler a Bíblia, quantas vezes? Todo dia. Você lê? Orar todo dia. Calvino dizia que a vida espiritual precisa ser vivida com 2 pernas. Você só caminha com Deus com 2 pernas: oração e palavra. Terceiro compromisso qual é? Servir em algum ministério da igreja, que é onde o nó pega, irmão. Quarto compromisso qual é? Ir aos cultos, ou pelo menos a um culto por domingo. E participar, não é ficar assistindo não, é participar. E qual é o quinto compromisso? Ir para a reunião da formação espiritual do curso, porque afinal de contas, sem a reunião você não vai estar no curso, você pode estar amadurecendo. E eu digo isso, às vezes acontece, por exemplo, tinha um casal que começou a fazer o curso conosco lá, e eles tiveram a oportunidade, finalmente chegou a oportunidade deles imigrarem para os Estados Unidos. E eles vieram lamentando, falando: pastor, a gente vai ter que ir e a gente vai perder o curso. Eu falei: mas não vai perder a maturidade. Vocês vão para lá para os Estados Unidos, o que é que impede vocês de continuarem lendo a Bíblia e orando todo dia? O que é que impede quando vocês chegarem lá, vocês se vincularem à igreja e servirem na igreja, servindo ao Senhor sempre, e de participarem dos cultos todo domingo? O que é que impede? Eles falam: nada. Eu disse: então vocês têm uma obrigação aqui, vocês vão encontrar uma igreja sadia lá, e vocês vão servir na igreja lá, e vocês vão continuar lendo a Bíblia todo dia, orando todo dia. Eu diria que o quinto compromisso, que é esse de estar no curso, é o que você, se você mudar, você não precisa estar no curso, mas se você tiver pelo menos esses 4, você vai crescer espiritualmente. Sabe o que é interessante? Esse foi o casal que me recebeu agora lá na Flórida, lá em Tampa. Eu fiquei na casa deles durante 15 dias, e eles estão servindo na igreja Assembleia de Deus, lá em Tampa. Eles são praticamente o braço direito do pastor. Deus tem usado eles, a família deles, porque eles têm um compromisso de amadurecer espiritualmente. Formação espiritual é um processo onde eu e você reconhecemos que não podemos ser meninos na fé. Vamos olhar alguns textos que falam sobre isso. Queria que você desse uma olhada sobre isso. Por exemplo, 1 Coríntios 3, versículos de 1 a 3. Dê uma olhada aí. 1 Coríntios 3, versículos de 1 a 3. Veja o que Paulo diz. 1 Coríntios 3, versículos de 1 a 3, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais. E aí ele explica, como o que? A crianças em Cristo. Acharam? 1 Coríntios 3, versículo 1. Não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Ele diz, como a crianças em Cristo. Então a carnalidade para Paulo é você ser infantil na fé. Versículo 2: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ou seja, quem toma leite, e Paulo chama de carnal, é porque é infantil. Portanto, ou porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ou seja, a carnalidade lá estava caracterizada por 2 aspectos. Ele diz contendas e ciúmes. Eram de relacionamentos interpessoais. Os cristãos de Corinto não amadureciam. Eles viviam brigando dentro da igreja, cheio de ciumeira dentro da igreja.
E Paulo diz assim: sabe uma coisa? Quando eu estou tratando com vocês, eu parece que estou no departamento infantil. Parece que é um bocado de criança. Gente que não cresce. A Bíblia rejeita demais gente que fica só infantil a vida toda espiritual. Você quer ver? 1 Pedro, abra aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. Interessante de novo, veja, tudo tem a ver com relacionamentos. Maldade, dolo, hipocrisias, invejas, maledicências. Versículo 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o que, irmãos? Crescimento para a salvação. O que Pedro está dizendo é: vocês como crianças desejem crescer. E o beabá da fé é para dar os primeiros passos, é a substância para você crescer. Agora, se você sabe o beabá e não cresce em humildade, servindo o outro, inclusive o azedo, a pessoa que lhe maltrata, mas você não consegue crescer espiritualmente, não consegue ter estrutura para isso. Você não cresce em intimidade com Deus, você não conhece as Escrituras. Irmão, o que está acontecendo com você? Faz 5 anos que você é crente, agora já faz 10 anos, e ainda não conhece? Pelo amor de Deus. Versículo 3 diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se você já realmente aceitou Jesus, na bondade dele, no amor dele, então deseje crescer, pelo amor de Deus. Queira crescer. Agora, vale a pena dizer, o crescimento espiritual não é simplesmente você fazer um curso do tipo, se matricula online, faz um curso não sei da onde. Faz parte de uma jornada. Faz parte de você se esforçar e se dedicar em compromissos. Senão você não amadurece. Aconteceu já alguns casos de crente lá que diz assim: eu posso fazer o seminário não sei das quantas online, e às vezes o seminário é até bom, teologia boa, e a gente diz: se quiser fazer, faça. Mas as pessoas às vezes fazem os cursos online, mas não crescem espiritualmente. Por quê? Porque o tipo de compromisso que a pessoa tem é um compromisso acadêmico. Nós não estamos falando de academicismo dentro de igreja. A pessoa pode até crescer intelectualmente, mas de que serve se a pessoa não é um servo? De que serve se a pessoa não está comprometida em ler a palavra e orar, não tem intimidade com Deus, não tem piedade? De que serve? Nós decidimos alguns anos atrás como conselho o seguinte: nossos pequenos grupos na Igreja das Graças só serão liderados por pessoas que passarem pela formação espiritual. Ou seja, nós não vamos colocar um crente porque ele é bonzinho, ou porque ele é uma pessoa muito, sei lá, generosa, inteligente, capaz. Ela fez um curso de teologia, ele fez um curso não sei o que lá, então bora botar ele para ser líder do pequeno grupo da gente. Não. Eu aprendi lá na Coreia com o pastor Oh. Ele falou uma frase que me impactou. Ele falou assim: se você quer um crente fast food, uma liderança fast food, faça um discipulado de 3 meses. Aí você vai ter um líder fast food. Você come, é uma delícia, mas aquilo faz mal ao seu organismo e você só fica balofo. Você quer um crente, você quer maturidade espiritual. Jesus, para ter isso nos seus discípulos, demorou 3 anos. Você é melhor do que Jesus? Rapaz, quando ele falou aquilo ali, me lascou. Eu falei: pronto. Eu querendo logo que a igreja acelerasse,
Curso de 3 meses. 3 meses para quê? 3 meses para quê? Para ter um bocado de liderança inexperiente, sem vida, sem compromisso. De fato, nenhum de nós é melhor do que Jesus. E Jesus, quando viveu aqui na terra, os 3 anos de ministério, ele resolveu vivê-lo discipulando. Ele foi formando espiritualmente seus discípulos. Formação espiritual vai demorar e vai cobrar de nós para a gente crescer. Vai tirar a gente de uma zona de conforto. Eu lembro de um senhor, ele é mais idoso que eu, vou chamar de senhor, que disse, eu quero fazer o discipulado. Começou a fazer o discipulado e a gente, com compromisso, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, servir na igreja, participar do culto, participar da reunião. Ele estava sempre lá na reunião. Vez por outro farrapava. É porque eu tenho um restaurante, tem que abrir no domingo, não dá para eu ir. Eu falei, bom, é uma questão sua. Não, pastor, mas tem que compreender. Eu compreendo, irmão. Eu não estou cobrando nada, não. Mas seu compromisso não é meu, não. Porque eu não tenho tempo para poder ter um ministério na igreja para servir. Eu disse, irmão, não precisa me explicar nada, não. Você não precisa de nada. Você faz o que você quer. É o seu compromisso, não é meu, não. Era justificativa. Um dia ele me chamou para a casa dele e disse assim, pastor, vem cá, vamos pegar uma sauna, depois a gente vai para a piscina. Eu disse, então, bora. 11 horas da noite, fui para lá. Era a hora que eu tinha, 11 horas pegando sauna e tomando banho de piscina para ouvir. Aí ele abriu o coração, falou da vida, não sei o que lá, falou das maracutaias que ele tinha no restaurante, falta de nota fiscal, ou seja, tinha um bocado de bagaceira na vida. O que estava acontecendo nos bastidores da alma dele refletia na falta que ele tinha de compromisso. Nós oramos, conversamos, decidimos lá, ele falou, não, eu vou me ajeitar. Começou a se ajeitar. Quando ele começou a se ajeitar, às vezes por outra ele falava assim, eu sempre começo o discipulado, a reunião lá da formação espiritual, eu sempre começo perguntando assim, e os compromissos como é que estão? Eu vou lembrar vocês, para mim você não precisa responder nada, mas como é que está? Está lendo a Bíblia todo dia? Está orando todo dia? Eu sempre faço isso, toda vez eu faço isso, toda semana eu faço isso. E um dia, esse mesmo rapaz chegou para mim, esse senhor, chegou para mim e falou assim, pastor, eu sou muito fuleiro, eu esqueço de ler a Bíblia. Eu falei, você quer que eu ajude? Ele disse, quero. Eu disse, então eu ajudo. Quando eu acabar meu momento devocional, eu mando para você um WhatsApp dizendo, e aí, sem vergonha, e aí, já leu hoje? Eu vou lhe lembrar. Mas preste atenção, eu disse para ele, eu não tenho como fazer a vida devocional por você. Eu posso lhe estimular, eu posso lhe apoiar, eu posso lhe ajudar, mas a minha vida devocional sou eu que tenho que fazer e a sua é você que tem que fazer. Eu aprendi a ler a Bíblia no Instituto Bíblico. Era obrigado. Eu passei 1 ano e meio lá, todo dia tinha que ler a Bíblia, porque a gente tinha um relatório no final da semana que tinha que prestar conta. E eu não queria mentir. Eu comecei a ler a Bíblia lá. Eu adquiri o hábito que está me abençoando até hoje. Quer crescer espiritualmente, irmão? Você precisa de compromisso. Veja como a Bíblia é chata com relação a gente infantil dentro da igreja. Hebreus capítulo 5, veja aí. Hebreus capítulo 5, versículos 12 a 14. Hebreus capítulo 5, versículos 12 a 14. Olha aí, ó. O pessoal da mídia é fera. Vamos lá, diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornaste como necessitados de leite
e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. A palavra aqui no original é porque é infantil, é crente infantil, é neófito. Pode ter 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, pode ter a vida toda de igreja. Se não conhece as escrituras, é neófito. Não pode ser presbítero, não pode ser pastor, não pode ser líder de área nenhuma da igreja. Neófito. E veja que ele está dizendo isso. Já tem tanto tempo que vocês conhecem, tem tanto tempo que vocês se converteram e não cresceram. Infantil. O versículo continua. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática precisa estar comprometido no ministério da igreja, servindo. Pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Gente madura na fé, serve e serve e serve mais, serve mais. Você é maduro, irmão? A formação espiritual é a obra de Deus ao longo de toda a nossa vida, usando todos os elementos e recursos para nos aperfeiçoar conforme a imagem de Cristo. A gente entende o seguinte, eu entendo o seguinte: enquanto eu estiver aqui na terra, eu ainda estou sendo formado. Isso está lá em Romanos, capítulo 8. Nós estamos sendo formados à imagem de Cristo. Eu sei que eu ainda estou crescendo. Eu sei que ainda estou aprendendo e ainda estou sendo humilhado e ainda preciso do exercício. É por isso que eu preciso servir. Eu preciso servir, não é a igreja que precisa que eu sirva. A igreja não precisa de mim. Eu tenho certeza, eu digo isso lá na Igreja das Graças. Eu disse, na hora que eu sair, Deus põe outro pastor até melhor do que eu. A igreja não precisa de mim, nem eu preciso da igreja, mas eu preciso servir. Se eu parar de servir, eu paro de crescer, eu paro de amadurecer. Já tive problemas dentro de igreja, inclusive lá na Igreja das Graças. Teve uma fase lá que eu estava sendo difamado, estava sendo maltratado, que a minha vontade era largar o ministério. E eu disse para Deus, Deus, eu não quero mais. Senhor, eu estou falando sério, eu não quero mais. Senhor, por favor. Naquela época, irmão, eu estava orando para poder ir embora para os Estados Unidos. Eu não quero mais negócio de ministério, não. Isso é para anjo, isso não é para gente, não. Tem que ter um tipo de sublimidade, tem que ter um tipo de santidade que eu não tenho. Eu não aguento. É muita carga, é muita pressão, é muita injustiça. É muita gente em cima o tempo todo. Ah, não quero mais não, estou aguentando mais não. Deus, eu vou embora, Deus. Por favor, eu quero ir embora. Não aguento, Deus, eu quero ir embora. Toda madrugada eu orava, chorava e dizia, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Aquilo foi se intensificando de um jeito, que chegou uma hora que eu falei, Deus, eu não quero mais nem viver. Está tão doído, Senhor, está tão sofrido que eu não quero mais nem viver, Deus. Eu sei, irmão, por experiência, que às vezes a gente servir na igreja é difícil, humilha a gente, coloca a gente no pó, mas é isso que a gente precisa. Deus não me tirou da igreja, nem me tirou do ministério. Deixa eu só pegar uma experiência, eu contei aqui ontem para os adolescentes. Nessa fase, eu fui para uma conferência, eu fui chamado, na verdade, para participar de uma conferência lá nos Estados Unidos. Quando a gente estava lá no encontro, o pastor da igreja chegou e me chamou para um almoço, nós fomos almoçar junto. E no almoço ele chegou para mim e falou o seguinte, olha, a igreja aqui está crescendo e tem muito brasileiro aqui nesse derredor. E que tal você vir para cá para começar um ministério de brasileiro aqui na igreja?
Você vem para ser meu auxiliar e você faz um ministério com brasileiros. Rapaz, pense que meus olhos brilharam. Voltei de lá animado, falei, vou para os Estados Unidos. Convidado. Eu vou ter sponsor, eu vou ter green card, eu vou ser cidadão americano. Eu vou embora. Cheguei aqui e disse, eu vou procurar 3 conselheiros que não saibam que eu fui convidado. E eu vou perguntar se é tempo de eu sair da Igreja das Graças para esses conselheiros. Gente que não era da Igreja das Graças. Mas eu não vou contar que eu fui convidado lá pelos Estados Unidos para não se tornar tendencioso. Chamei, conversei com eles. Os 3 disseram o seguinte, não é tempo de você sair da igreja. Teve um que disse para mim assim, o seu ministério só está começando na igreja. Aguente. Quem me disse isso foi o Ronaldo Lidório. Teve um outro que disse assim para mim, não tenha plano B. Se tem algum convite que está acontecendo, rejeite. Eu falei, lascou. Deus não podia ser mais claro, podia, irmão? Tá bom, eu tenho que ficar. Deus queria trabalhar em mim, irmão. É por isso que Ele estava deixando tudo aquilo cair como uma prensa, para que eu fosse esmagado. O meu ego precisava ser esmagado. Eu e você precisamos disso. Nós precisamos do ministério na igreja, para o nosso ego ser esmagado. Eu e você, não só é pastor que precisa disso não, crente precisa, para poder amadurecer na fé. Muito mais do que formação acadêmica, para a gente deixar claro isso e não confundir as coisas, os líderes que cuidam do rebanho do Senhor precisam abrir os olhos para conhecer a obra de Deus em suas próprias vidas. E formação espiritual é quando a gente começa a entender a Bíblia e ora para o nosso coração, não para a nossa mente. Ou seja, a Bíblia começa a traduzir a minha vida, o meu dia a dia, o meu comportamento. Ela me ressignifica, ela ressignifica a minha existência. Isso não vai acontecer você lendo a Bíblia uma vez. Aí você diz assim, não, eu preciso então, vou fazer um pacto com Deus, eu vou ler a Bíblia toda. Aí você lê a Bíblia toda e diz, pronto, agora eu já conheço a Bíblia. Não, não conhece. Você pode ler a Bíblia todo ano, durante 20 anos e ainda não conhece. Eu acho que já faz mais ou menos uns 25, 27 anos, sei lá, que eu tenho esse compromisso de ler a Bíblia toda. E ainda não conheço. Vez por outra eu estou lendo uma passagem e falo, meu Deus, eu nunca prestei atenção nisso, não é possível. Às vezes um crente me pergunta, ô pastor, não sei o que lá, eu falo, eu não sei, eu fico com vergonha, eu falo, isso é que é uma cabeça de jirico, né, irmão? Lê tanto e não lembra. Eu estou em formação. E você também. E você também. Mas não é uma formação acadêmica. É quando a gente consegue traduzir a Bíblia para a nossa vida. A gente começa a explicar e a corrigir o nosso próprio coração. Nosso coração precisa ser encharcado das Escrituras. Quanto amo a tua lei, assim é a minha meditação o dia todo. Aquele que é um homem reto, justo e íntegro, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não tem jeito, você não vai encontrar um academicismo que lhe forme. Você só vai encontrar uma piedade que lhe transforma. Formação espiritual ou discipulado, que é como a gente chama lá, é esse processo de maturação. No caso lá da igreja, eu já estou encerrando, não sei se tem espaço para perguntas, caso existam perguntas, mas eu vou encerrar dizendo como a gente faz lá. Nós temos 3 anos. O primeiro ano a gente trata sobre identidade, quem eu sou
à luz da Bíblia. E nós tratamos isso numa perspectiva de integridade, inteireza de coração. De Gênesis a Apocalipse, durante um ano. No segundo ano, a gente trata sobre vocação. Para que é que eu vivo? Tentamos quebrar essa ideia de sagrado e profano. Tentamos entender que a nossa vida de serviço é para Deus. Nós tentamos entender à luz da Bíblia que a maldição que foi dada lá no Éden é para os que estão sem Cristo. Então, maldita é a terra por tua causa, do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. Essa palavra que foi dada a Adão é uma maldição, e é uma maldição para os que estão sem Cristo. Para os que estão em Cristo, não é do suor do rosto que a gente come da graça de Deus. Deus é quem nos sustenta, e o nosso suor é para a glória de Deus e não para o sustento. Não temos outro Deus além do Senhor. Durante o segundo ano nós trabalhamos isso e várias outras coisas sobre para que servimos, para que vivemos, vocação. O terceiro ano nós trabalhamos sobre relacionamentos interpessoais à luz da Bíblia. Os mandatos bíblicos sobre relacionamento de servo-senhor, marido, esposa, pais e filhos. Os mandatos bíblicos sobre relacionamentos crentes, descrentes. O que a Bíblia nos ensina em todas as instâncias dos nossos relacionamentos interpessoais. E biblicamente, como nós nos relacionamos com a criação. Como nos relacionamos com a natureza. Relacionamento é o ponto terceiro, é o terceiro ano. Nós entendemos o seguinte: se você sabe quem você é à luz da Bíblia, e se você sabe para que você vive à luz da Bíblia, o único lugar onde você vai viver aquilo que Deus chamou você para fazer é nos relacionamentos. Não tem jeito. Cada oportunidade, cada diálogo são oportunidades de relacionamentos para a gente ser quem a gente é e para a gente fazer o que Deus nos chamou para fazer. Então são 3 anos de formação espiritual. Quando acaba os 3 anos, está formado, pastor? Eu sei lá. Eu não estou preocupado. Acabou 3 anos, se a pessoa se comprometeu, ela vai continuar lendo a Bíblia. E vai ter servos. Eu posso dizer para você o seguinte: antes da gente começar o discipulado, quando a gente tinha uma reunião de liderança na igreja, a igreja tinha ali uns 800 membros, 900 membros. A gente fazia uma reunião de liderança da igreja, a gente tinha 80, 100 pessoas assim na marra. E era difícil. Tinha muita gente que era bicuda, dona do próprio departamento dela. Depois começamos o discipulado. A gente já passou de 2.000 membros. E a gente já tem, em 2019, foi o último ano que a gente conseguiu fazer uma reunião de liderança na igreja. Nós fizemos, na verdade, num hotel lá em Bonito. Nós tínhamos 320 líderes e ainda ficou fila de espera porque não cabia mais no hotel. Mudou o perfil da igreja. Discipulado não é uma programação da igreja, é a essência. Jesus viveu isso. E a ordem que ele deixou para nós como missão foi essa: indo, façam discípulos. A palavra lá no grego é discipulai, não é nem façam discípulos, é discipulai. É uma ordem, um imperativo ativo. Agora vocês vão discipular pessoas. Como? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Dúvidas? Rapaz, é feito disso. Um diácono lá da igreja Gimes, né? Ele diz assim: pastor, o senhor ensinou direitinho. Eu acho que eu ensinei direitinho, não foi, irmão?
Todo mundo entendeu? Ou então tem muita dúvida? Pode falar. Boa pergunta. Primeiro, né, em cima da sua pergunta, não quer dizer que a pessoa que é formada academicamente, não necessariamente ela não seja madura na fé. A pessoa pode ser piedosa e bem formada academicamente. Então, essa é uma pessoa útil, é um servo, certo? Para não estigmatizar também que quem for acadêmico não presta, não é isso que eu estou falando também, tá bom? Tá claro, certo? Aprendi também lá na Coreia. Eu voltei da Coreia e o pastor de lá, a maior igreja presbiteriana do mundo, 90 mil membros, e ele falou o seguinte, numa conversa particular de mesa, ele falou para a gente lá, se vocês quiserem formar discípulos na igreja, comecem pelo conselho. Comecem vocês pelo conselho, porque a igreja votou neles. A igreja confiou que eles tinham maturidade espiritual. Então comece você fazendo um discipulado com os presbíteros. E no ano da eleição, da minha eleição lá, eu falei para eles assim, para o conselho, isso foi tudo no mesmo ano, tá certo? Então, pela graça de Deus, combinou de ser tudo no mesmo ano. Então, eu falei para eles assim, eu não tenho mais interesse em continuar na igreja, se não for para viver o ministério que Deus me deu, que é discipulado. Então, eu estou chamando o conselho para o discipulado. Os presbíteros não têm obrigação, porque não é por imposição, tá? Não é para quem quer. Então, os presbíteros não têm obrigação de estar no discipulado, mas se vocês não apoiarem o discipulado, eu estou fora. Então, tínhamos 12 presbíteros, 6 vieram para a primeira turma e 6 não puderam vir, mas apoiaram. Nós começamos então com 6. Enquanto eu fazia discipulado com os 6 presbíteros, eu também fazia discipulado com os pastores auxiliares, para a gente falar a mesma língua. Depois os pastores auxiliares começaram a fazer isso com membros, e na segunda turma eu comecei com alguns líderes da igreja. E nós fizemos lá na igreja uma transição com os líderes de pequenos grupos que a gente já tinha. Então a gente disse assim, a gente vai dar um prazo de 4 anos para todos os líderes de pequenos grupos ou passarem pelo discipulado, ou pelo menos daqui a 4 anos estarem no discipulado. Se não tiver pelo menos no discipulado, pode estar no primeiro ano, mas depois de 4 anos a gente não vai ter mais nenhum líder que não passou pelo discipulado. Mas isso aconteceu no segundo momento, não foi no primeiro momento. Então a gente diria assim, que foi um processo escalonado, foi devagar e sempre que a coisa foi acontecendo. Entendeu? Não sei se respondi. Respondeu? Né? Agora, irmãos, veja, o que eu estou falando é a experiência da gente ir lá. Isso não tem que ser para mais ninguém. Né? O ponto que eu estou querendo destacar aqui, que é essencial, é formação. Deus não quer que sejamos meninos. Agora, como a igreja vai formar, como a liderança da igreja vai formar os seus membros, bom, isso cada igreja vai entender. Né? Eu nem sei se aqui tem, se não tem ou como tem, esse não é o ponto. O pastor pediu para eu compartilhar, eu estou compartilhando. Eu acho que a ênfase aqui é formação espiritual. Se vocês estão carentes disso, vocês precisam procurar. Se a liderança não tem fornecido, irmão, você vai responder por isso. Né? Nós vamos responder por isso, pode ter certeza. Sim. Sim. Boa pergunta. Eu tinha muita, eu era muito chato com isso, porque eu dizia, discipulado tem que ter alguma pessoalidade, não pode ser, sabe, meio distante. Mas estourou o cano, não teve jeito, sabe? Eu queria no máximo tipo 30 para poder conhecer pelo nome, saber a história e tal, mas lá na igreja estourou. Esse ano tinha 190 no primeiro ano. Estourou o cano. Não quer dizer que os 190 vão ficar até o final,
ou que os 190 vão sair maduros. A gente não tem esperança no curso, a gente tem esperança no processo. Certo? Todo mundo está entendendo, irmão? Sim? A igreja não tem obrigação nenhuma de 190 pessoas que estão fazendo o discipulado depois usá-las como líderes. Nós não temos obrigação nenhuma. O curso não é para você ser liderança da igreja. O curso é para você ser maduro espiritualmente. Todo mundo está entendendo, irmão? Sim? Então, quem vai para o curso não é porque, eu queria ser líder, eu queria ser presbítero, eu queria ser não sei o que lá. Você pode querer essas coisas, pouco importa. Agora, o processo ajuda a você amadurecer. E claro, veja só, isso é natural. Quando você começa a ver uma pessoa comprometida na igreja, está lá servindo, sendo humilde, todo mundo da igreja quer aquela pessoa lá em alguma posição. Todo mundo. É fácil. A gente tem alguns presbíteros hoje do conselho que foram frutos desse processo. Porque se submeteram, começaram a servir e têm servido. E o interessante é que quando chegaram no conselho, chegaram com humildade. Não chegaram lá tipo, vamos corrigir a igreja, vamos fazer a igreja, não sei o que lá. Eles chegaram lá querendo aprender ainda mais. Então, esse é o espírito. Todos nós, né? Nós queremos crescer mais, nós queremos aprender mais. Nós não queremos ser meninos, infantis, mas nós entendemos que a nossa distância entre a gente e Cristo ainda está muito grande. E a gente quer diminuir essa distância, parecer mais com Ele, né? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Só complementando a resposta à pergunta que ela fez, normalmente o primeiro ano está turmas acima de 100, o segundo ano fica ali uns 80, no terceiro ano fica ali uns 50. Vai diminuindo. E a gente tem alguma preocupação a respeito disso, de fazer alguma coisa? Não. Muitas vezes acontece, a pessoa acabou o primeiro ano, em vez dela ir para o segundo ano, ela diz, eu vou querer repetir o primeiro ano. Às vezes existe mudança na vida também, a pessoa estava desempregada, estava lá, ficou empregada, tem que viajar muito, não consegue. Teve um grupo de pessoas que pediram para a gente, pastor, por favor, grava, porque a gente vai perder as aulas. A gente queria continuar nas aulas, mas a gente não tem como estar lá. Eu não sei o que fazer, irmão. Mas se a pessoa está interessada em crescer espiritualmente, no que eu puder, eu quero gastar tudo o que eu tiver para que a pessoa cresça espiritualmente para Jesus. A pessoa começa a crescer espiritualmente e de repente muda, como esse casal que eu falei que foi morar lá na Flórida. Tem outro casal, muito amigo, que foi morar na Alemanha. Eles mudam, vão morar em outro estado, mas vai para ser bênção lá. Louvado seja o nome do Senhor, né? Cresceu. Então é bom. Mais alguma dúvida? Precisa querer fazer. Tu quer fazer, então vem cá para tu fazer aqui. Se puder, pastor, ela pode fazer essa pergunta aqui. Vem cá fazer, mulher, vem. Tu quer que eu faça essa pergunta para o povo? E aí, Jean? Eu também, eu estou aqui, eu estou mais encurralado do que estou imprensado aqui. Como é que eu faço? Vem cá. Pergunta então. Se houvesse aqui da quarta igreja, a liderança da quarta igreja promovesse algum tipo de curso como esse de aperfeiçoamento, quantas pessoas aqui estariam interessadas nisso? Levanta a mão. Bom, aqui tem um bom número, viu? Bastante gente aqui para fazer, né? Bom, eu não sei o que fazer com isso. Tem mais alguma pergunta, irmãos? Mais alguém? Alguma pergunta que queira, né? Bom, eu espero que a gente fique bem claro, né? Esse não é um processo, é um processo muito interno, pessoal, mas tem muito a ver com a vida na igreja.
a gente servir, a gente participar dos cultos, não ficar alheio, ler a Bíblia e orar. Lá no caso da gente, a gente sempre pede para ler livros nos períodos que são períodos de recesso. Janeiro a gente não tem curso, julho a gente não tem curso, dezembro é muito difícil, porque é um mês muito agitado, a gente não tem curso. Então, esses 3 meses por ano que a gente não tem os encontros, eu sugiro livros, os livros que têm a ver com o material que a gente estuda lá. E foi por causa disso que o conselho me pediu para passar um mês lá nos Estados Unidos, escrevendo o primeiro ano de formação, o material do primeiro ano. Eu não consegui, eu só consegui 60% do material, então ainda está meio raso, ainda está precisando de complementar isso tudo. Eu só escrevi 280 páginas, eu acho que vai umas 500 páginas, só o primeiro ano desse curso de formação. Eu acho que vai, né? Mas não dá para, no corre-corre que eu tenho, eu consegui escrever. Então, vamos ver se daqui para o final do ano eu consigo ainda acabar isso, né? Já está com um pessoal editorando o material, para ver se a gente faz uma apostila, ou eu sei lá o que é que o conselho da igreja vai fazer com esse material, mas é para servir de alguma maneira para uso assim, para formação espiritual. Jean, se tiverem mais perguntas, viu? Enquanto eu estiver aqui, estou à disposição.